Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Segurança da informação, firewalls. Olá a todos. Pessoal, entramos na 6ª semana da disciplina de segurança da informação e o assunto para iniciar essa semana é sobre o firewall. O professor Júlio César Estrela é branco, careca, usa óculos de grau, camisa polo rosa e calça preta. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeitos gráficos à direita do professor, em um plano mais aberto do estúdio. Bom, nós vamos fazer uma breve introdução sobre firewalls, e por que é importante tratar da filtragem de pacotes, de dados em redes de comunicação e quão relevante é a utilização de firewalls no contexto da segurança da informação. Tá? O que de fato um firewall faz e o que ele não faz? Para que ele serve? Como que funciona um firewall? Quais são os tipos de firewalls mais utilizados? Slide intitulado Roteiro e os tópicos. Introdução. O que um firewall faz e o que ele não faz. Como funciona um firewall? Tipos de firewalls. Bom, o termo firewall ele foi introduzido originalmente com o objetivo de definir uma barreira que é construída para evitar a propagação de fogo de uma parte do edifício ou de uma estrutura para outra. Essa que é a ideia de firewall, que é uma parede corta-fogo. E no caso do ambiente computacional, isso não é diferente. É preciso ter uma barreira, em muitas situações, para impedir o acesso não autorizado de determinados pacotes, determinados dados de uma rede insegura para uma rede que está segura. E só vou conseguir um determinado nível de segurança em determinada camada. Lembra que nós falamos bastante de segurança baseada em camadas, e os firewalls se encaixam, por exemplo, aqui na camada de rede, em algumas variações de firewalls, os Web Application Firewalls, na camada de aplicação, mas com um outro objetivo. Então, é uma maneira de a gente mitigar alguns problemas relacionados à segurança, já na camada mais baixa, considerando uma pilha de protocolo de comunicação, como é o TCP/IP. Bom, os firewalls de rede eles fornecem uma barreira entre as redes, o que vai impedir que o tráfego indesejado ou não autorizado entre ou adentre essa rede. Tá? Slide com título Introdução e o texto. O termo foi utilizado originalmente com o objetivo de definir uma barreira construída para evitar a propagação do fogo de uma parte de um edifício ou estrutura para outra. Um firewall de rede ele é um sistema ou grupo de sistemas que é utilizado para controlar o acesso entre duas redes, basicamente uma rede confiável e uma não confiável, utilizando regras ou filtros pré-configurados. Tá? Então, algumas regras ou filtragens que a gente precisa seguir para definir se o tráfego de dados pode entrar para uma rede ou ele não pode entrar. Tá? Então, basicamente, o que nós temos? Temos uma rede privada que está devidamente protegida, tá? Atrás de uma parede, e uma rede pública que, por padrão, não é muito adequada do ponto de vista de segurança, e precisamos levar em consideração que o acesso de uma rede para outra precisa passar por essa parede de proteção. No slide, o texto. Um firewall de rede é um sistema ou grupo de sistemas usados para, destacado em laranja, controlar o acesso entre duas redes. Uma rede confiável e uma rede não confiável, utilizando regras ou filtros pré-configurados. Abaixo, a ilustração de um muro de tijolos azuis. À esquerda do muro, uma nuvem com o termo Private Network. À direita, em outra nuvem, Public Network. Bom, é um dispositivo que fornece conectividade segura entre as redes internas, com níveis variáveis de confiança. Tá? Ele é utilizado para implementar e aplicar política de segurança para a comunicação entre diversas redes. Então, o firewall ele pode ser baseado num hardware, ele pode ser baseado em software. Então, a gente pode utilizar um firewall em software, por exemplo, para fazer
a dropagem, né, no jargão de segurança, né, ou a liberação de dados ou de pacotes de datagramas de uma rede, né. Pode ser composto por um único roteador, pode ser composto por vários roteadores, pode ser um único sistema host, pode ser vários hosts, né, executando um software firewall, inclusive, né. Slide com o texto. Dispositivo que fornece conectividade segura entre redes, interna e externa, níveis variados de confiança. Usado para implementar e aplicar uma política de segurança para comunicação entre redes. Os firewalls podem ser baseados em hardware e ou software, compostos por um único roteador, vários roteadores, um único sistema host ou vários hosts, executando software de firewall. Eles podem ser compostos por mais roteadores, né, vários sistemas hosts, tá? Variam muito em desenho e funcionalidade, arquitetura e custo, né? Então, há várias arquiteturas de firewalls, inclusive, tá? Novo slide com o texto. Os firewalls podem ser compostos por um ou vários roteadores, um ou vários sistemas hosts, executando software de firewall em dispositivos de hardware projetados especificamente para fornecer serviços de firewall ou qualquer combinação deles. Eles variam muito em design, funcionalidade, arquitetura e custo. Algumas gerações, né, a primeira geração basicamente foi desenvolvida para fazer filtragem de pacotes, né, então mais atuando na camada de rede da pilha TCP/IP. A segunda geração mais em nível de circuito, né, e a terceira geração, né, atrelada à camada de aplicação, tá? O que nós conhecemos hoje como os Web Application Firewalls, firewalls voltados à camada de aplicação, tá? Mesmo porque há muitos problemas de segurança relacionados a essas aplicações, principalmente quando envolve APIs e comunicação de aplicações entre terceiros, né? Mesmo estando dentro de uma rede que está protegida por um firewall, tá? Então, o firewall não protege toda a cadeia de comunicação, camada a camada. Ele fica responsável por resolver alguns problemas, né, da segurança da informação em uma camada em específico, né? No slide, o texto. Gerações. Primeira geração, filtros de pacotes. Segunda geração, nível do circuito. Terceira geração, camada de aplicação. Também conhecidos como firewalls baseados em proxy. Bom, o que um firewall não faz e o que ele faz? Bom, o que um firewall faz, né? Ele faz autenticação de usuário, ele pode ser configurados para exigir a autenticação do usuário, né? O que permite que quem administra uma rede controle e rastreie a atividade daquele usuário. Ele pode ser usado para fazer auditoria e registro, né? Então, quando a gente configura um firewall para registrar e auditar as atividades, né, eu posso armazenar, né, persistir essas informações, armazenar em uma base de dados e fazer as análises depois, né? Então, eu uso para fazer a auditoria e o registro, eu registro as informações para posteriormente fazer a auditoria, né? Slide intitulado O que um firewall faz e o que não faz, seguido do texto. O que faz um firewall? A autenticação de usuário. Podem ser configurados para exigir a autenticação do usuário, o que permite que os administradores de rede controlem e rastreiem a atividade específica do usuário. Auditoria e registro. Ao configurar um firewall para registrar e auditar a atividade, as informações podem ser mantidas e analisadas posteriormente. O que faz um firewall, né? Continuando, né? Pode fazer anti-spoofing também, detectar quando a origem do tráfego de rede está sendo spoofada, no caso aqui, né? Ou seja, quando o indivíduo está tentando acessar um serviço bloqueado, né? Alterando o endereço de origem na mensagem para que o tráfego seja permitido, tá? E um uso bastante comum de firewall, né? Principalmente em redes internas, né? E isso a gente faz em casa, pode fazer em alguns ambientes, né? De laboratórios também, de pesquisa, ou até mesmo em empresas, né, que tem vários usuários, trabalhar com tradução de endereços, né, considerando aí o protocolo IPv4, né. Então a ideia é alterar os endereços dos dispositivos, né, em qualquer lado do firewall para ocultar esses endereços verdadeiros
dos dispositivos em outras partes, em outros lados. Tá? Então o uso do NAT ele ajuda bastante, né? No caso aí, por conta da pouca oferta de endereços IPv4, né? Embora haja nova versão, tem crescido o uso de IPv6, né? No mundo, mas muitos sistemas ainda utilizam IPv4, né? E como há uma escassez de IPv4, nós precisamos, ao mesmo tempo que há uma escassez de IPv4, há um aumento de número de dispositivos que se conectam à internet. Então é preciso colocá-los atrás de uma rede, né? Que para o mundo externo, né, todo o tráfego deve passar por uma determinada interface de comunicação que dá acesso à rede externa, né, e tem um determinado IP que responde por todos aqueles IPs, digamos, os falsos dentro da rede, né, ou IPs que não são roteáveis. Slide com a continuação. Anti-spoofing. Detecta quando a origem do tráfego de rede está sendo spoofed, ou seja, quando um indivíduo tentando acessar um serviço bloqueado altera o endereço de origem na mensagem para que o tráfego seja permitido. Network Address Translation, NAT. Alterar os endereços de rede dos dispositivos em qualquer lado do firewall para ocultar seus endereços verdadeiros dos dispositivos em outros lados. A gente pode utilizar os firewalls para lidar com redes privadas virtuais, né? Que são basicamente seções de comunicação que são usadas em redes públicas, né? Que ficam virtualmente privadas com uso de criptografia, né? Para permitir a comunicação segura. Tá? A gente pode definir uma VPN criando regras de um firewall, né? Que exigem criptografia para qualquer seção que atenda alguns critérios específicos, né, da comunicação, da política de segurança da organização. Tá? Novo slide com a continuação. VPNs. São seções de comunicação que atravessam redes públicas que se tornaram virtualmente privadas por meio do uso de tecnologia de criptografia. São definidas criando uma regra de firewall que exige criptografia para qualquer seção que atenda a critérios específicos. O que de fato ele não faz agora, né? Então, o firewall ele não pode e não garante que sua rede seja 100% segura. Então, se você definir que dentro da sua política de segurança, né, a única estratégia que você utiliza é um firewall para proteger a sua rede, você não está protegido. Né? Você protege uma das camadas, né, das diversas camadas do fluxo de informação, né, faz a proteção de uma dessas camadas, mas não faz do fluxo completo. E ele também não protege contra tudo. Né? Então, ele não garante a segurança 100% da rede, é preciso combinar outros mecanismos de segurança. Eles não protegem, não oferecem uma proteção contra ataques interno também. Tá? E os firewalls não podem oferecer nenhuma proteção, né, contra ataque interno, logicamente, né, porque geralmente os ataques eles são originados de fora para dentro, né, então é uma barreira que protege de uma rede insegura, né, os dados de uma rede insegura, ou o tráfego de uma rede insegura, uma rede que está segura, de alguma forma. Tá? Slide com o título: O que o firewall não faz? E o texto: Um firewall não pode e não garante que sua rede seja 100% segura. Os firewalls não podem oferecer nenhuma proteção contra ataques internos. Grande percentual de incidentes de segurança tem origem dentro da rede confiável. Então, eles não fornecem proteção contra vírus ou código malicioso, né? Então, a grande parte deles, né, especialmente os filtros de pacote, eles não inspecionam a carga útil, né, ou o conteúdo do pacote, né? E por isso eles não ficam cientes de qualquer ameaça que pode estar contida dentro dele. Então, o Datagram IP, ele não sabe que dentro de uma mensagem da camada de aplicação existe um software, um vírus ou um arquivo que foi infectado, né, que pode se propagar à medida que o usuário que recebe esse dado clique nesse arquivo. Né. Nenhum firewall pode proteger contra políticas inadequadas ou mal gerenciadas. Tá? Então, é preciso ter muita certeza sobre o tipo de tráfego que vai ser liberado ou que vai ser bloqueado, né, quando se utiliza um firewall, né, entre uma rede segura, né, e uma rede insegura não protegida. Slide intitulado: O que um firewall faz e o que não faz, seguido do texto: O que o firewall não faz?
não fornecem proteção contra vírus ou código malicioso. A maioria dos firewalls não inspeciona a carga útil ou o conteúdo do pacote e, por isso, não estão cientes de qualquer ameaça que possa estar contida nele. Nenhum firewall pode proteger contra políticas inadequadas ou mal gerenciadas. Bom, aqui nós temos um exemplo, né, de funcionamento de um modo bem genérico, né? Então nós temos a figura da internet, né, com firewall na figura de um hardware, né, com conexões inseguras, né, combinado com firewall via software, né, tentando fazer algum tipo de proteção, tá? Não protege, embora esteja na figura aqui, não há uma proteção contra malware, né, é garantido em determinados tipos de firewall, né? Então, essa combinação de firewalls em software e em hardware pode ajudar a proteger muitas coisas relacionadas à comunicação, mas não tudo. Slide com o título: Como funciona um firewall e um diagrama. À esquerda, a ilustração do globo terrestre representa a internet. Do lado direito, o pictograma de uma pessoa com um computador. Entre as duas figuras, há dois muros: o hardware firewall do roteador e o software firewall do computador do usuário. Linhas horizontais mostram 3 interações. A primeira é Unsecurity Connections. Linha cinza tracejada parte da internet e é barrada pelo hardware firewall. A segunda linha é Malware. Na cor cinza e tracejada, parte da internet atravessa hardware firewall e é barrada por software firewall. A terceira linha é azul. Parte da internet atravessa os 2 muros e chega até o monitor do usuário, que exibe um código binário azul e tem a identificação Trusted Data. Bom, como que funciona então o firewall? Há 2 abordagens de lógica no projeto de criação de um firewall, né? Que de modo geral leva em consideração tudo que não é especificamente permitido, é negado, né? Então você tem que saber exatamente o que você quer, qual tipo de tráfego você quer que adentre a sua rede, né? E o resto, por padrão, é bloqueado. E a segunda abordagem, tudo que não é especificamente negado é permitido. Então, se você não descreve a regra, né, de negar tudo por padrão, né, e liberar só o que é necessário, tudo vai ser permitido, tá? Então, a primeira situação aí, que é a mais adequada, é que tudo que não é especificamente permitido é negado, tá? Então, a primeira regra de um arquivo de configuração de um firewall, como por exemplo o Packet Filter ou IPTables, bloqueia tudo por padrão. Todas as conexões oriundas do ambiente inseguro são bloqueadas. Bom, o que pode ter acesso, que tipo de conexão de fora, né, da internet para dentro da minha rede interna, pode ser passível de ser aberto? Bom, conexão com banco de dados, conexão com um determinado servidor de autenticação, né, ou não, conexão com algum servidor que vai fazer uma pré-análise desses pacotes primeiro, enfim. Então é uma decisão que está atrelada, logicamente, à política de segurança da empresa, da organização, da universidade, enfim, né, do ambiente onde que a política foi definida. No slide, o texto. Há 2 abordagens de lógica no projeto de segurança que os firewalls de rede utilizam para tomar decisões de controle de acesso. Em letras vermelhas, tudo o que não é especificamente permitido é negado. Tudo o que não é especificamente negado é permitido. Em letras brancas, o mais recomendado é que tudo o que não é especificamente permitido é negado. Tipos de firewalls, né, eles podem ser categorizados dependendo da função ou da metodologia que o firewall usa, né? Ele pode também ser classificado com base em se a comunicação está sendo feita entre um único nó da rede ou entre 2 ou mais redes, e também uma classificação se o estado da comunicação está sendo rastreado pelo firewall ou não, tá? Slide intitulado Tipos de Firewalls e o texto. Podem ser categorizados dependendo da função ou metodologia que o firewall usa, se a comunicação está sendo feita entre um único nó e a rede ou entre 2 ou mais redes, se o estado de comunicação está sendo rastreado no firewall ou não.
Então, do ponto de vista de considerar metodologia, a gente pode ter firewalls que só fazem filtragem de pacote, né? E tem aqueles que fazem a inspeção do pacote com o estado, tá? E, além disso, a gente pode ter firewalls, né, que são chamados gateways ou proxies de aplicação, tá? Então, considerando a metodologia deles. No slide Tipos de Firewalls, o subtítulo Considerando a metodologia e 3 retângulos com as informações: filtragem de pacotes, inspeção de pacote com estado, gateways proxies de aplicativos. Na filtragem de pacote, basicamente, a ideia é que à medida que o pacote passa pelo firewall, ele é examinado, então ele é inspecionado, né, o pacote ou datagrama IP. As informações que ficam nele contidas são comparadas a um conjunto pré-configurado de regras ou filtros, né. Uma decisão de permissão ou negação vai ser feita com base nessa análise os resultados encontrados, né. Então, libera o tráfego ou bloqueia o tráfego. Tá? E cada pacote ele tem que ser individualmente analisado, né, sem considerar os outros pacotes. Né? Então, não há essa história de, olha, baseado nos pacotes anteriores, eu vou liberar os próximos. Não, cada pacote pode conter uma informação que pode ser nociva para o ambiente interno, uma vez que ele entrou no ambiente interno. Então, a análise é feita pacote a pacote, né? E é uma estratégia também, como a gente comentou lá no início da disciplina, nas primeiras aulas, né? Eu aumento a segurança, mas eu acabo denegrindo o desempenho, né, das comunicações. Então, esse é o custo de se pagar, né, sempre quando a gente fala de considerar vários mecanismos de segurança num ambiente computacional, especialmente se a gente considerar a segurança fim a fim. No slide, o subtítulo Filtragem de pacotes e os tópicos. 1. À medida que cada pacote passa pelo firewall, ele é examinado. 2. As informações contidas no cabeçalho são comparadas a um conjunto pré-configurado de regras ou filtros. 3. Uma decisão de permissão ou negação é feita com base nos resultados da comparação. 4. Cada pacote é examinado individualmente sem considerar outros pacotes que fazem parte da mesma conexão. Com relação à filtragem de pacotes ainda, né, as regras ou filtragem elas podem ser configuradas para permitir negação do tráfego ou liberação dele, né? Então, a gente pode usar o quê? Qual tipo de informação a gente pode utilizar para liberar ou bloquear o tráfego? O endereço IP de origem, né, quem que é o remetente, de destino, quem é o destinatário, o tipo de protocolo, se é TCP, se é UDP, né, a porta de origem, a porta de destino, né. Então, de modo geral, esse tipo de firewall, né, contra a metodologia, né, filtragem de pacotes, ele atua mais na camada de transporte e de rede, né, tá entre essas duas camadas da pilha TCP/IP. Novo slide com o texto. As regras ou filtragem de pacotes podem ser configurados para permitir ou negar tráfego com base em uma ou mais das seguintes variáveis. À esquerda, em um retângulo vinho, 5 tópicos. Endereço IP de origem, endereço IP de destino, tipo de protocolo, TCP, UDP, porta de origem, porta de destino. À direita, 5 retângulos azuis listados na vertical: aplicação, transporte, rede, enlace, física. Ao lado direito, outro retângulo azul escrito filtragem de pacotes. Quanto à inspeção de pacotes com estado, vai utilizar a mesma técnica da filtragem de pacotes, né? Só que ele vai examinar a informação de estado do cabeçalho, né, do pacote, né, da camada de rede ou do datagrama, né, para a camada de aplicação e verificar se ele faz parte de uma conexão legítima ou não, né, se aquele pacote se comporta como desejado, né. Então, aí é um tipo de filtro, né, que leva em consideração algumas informações relacionadas à aplicação, embora não o conteúdo. Slide com o subtítulo Inspeção de pacotes com estado e o texto. Utiliza a mesma técnica da filtragem de pacotes. Além disso, ele examina as informações do cabeçalho do pacote da camada de rede para a camada de aplicação para verificar se o pacote faz parte de uma conexão legítima e se os protocolos estão se comportando conforme o esperado. À direita, 5 retângulos azuis listados na vertical: aplicação, transporte, rede, enlace, física.
Ao lado direito, outro retângulo azul escrito Inspeção com Estado. E por fim, os proxies de aplicação quanto à metodologia, né, atua como intermediário entre o emissor e receptor, né, entre a origem e o destino, né, e entre quebrando o modelo cliente-servidor, né, em duas conexões, né, quebrando a ideia do modelo cliente-servidor, né, que tem só o cliente obtendo dados do servidor e vice-versa, né, porque você coloca o intermediário no meio para interceptar essas conexões, né, e executar algum tipo de regra em benefício da segurança, né. Então, cada nó da extremidade, né, então remetente e destinatário, só pode conversar entre si, cujo tráfego, né, passe por esse proxy, né, por esse filtro. Então, é um típico de firewall, né, tipo de firewall que foca mais na aplicação e no conteúdo dela. Slide com o subtítulo Proxy de aplicação e o texto. Atua como intermediário entre os de origem e destino. Quebra o modelo cliente-servidor em que duas conexões são necessárias. Uma da origem para o Gateway Proxy e uma do Gateway Proxy para o destino. Cada nó de extremidade só pode se comunicar com o outro passando pelo Gateway Proxy. À direita, 5 retângulos azuis listados na vertical: aplicação, transporte, rede, enlace, física. Ao lado direito, outro retângulo azul escrito Gateway Aplicação. Bom, se a comunicação está sendo feita em um único nó e a rede, né, ou entre duas redes, é uma outra forma de classificar os firewalls, né, e aí a gente pode dividir ele entre firewalls pessoais e firewalls de rede, né. Então, no que diz respeito aos firewalls pessoais, software que vai filtrar o tráfego que entra e sai em um único computador, né? Então você coloca lá, implementa seu firewall, instala seu firewall pessoal para impedir conexões que não foram desejadas, né? Você bloqueia. E os firewalls de redes que são executadas em um dispositivo de rede dedicado, né? Ou um computador posicionado no limite entre duas redes. Então, basicamente, ele fica também como um elemento, né, que vai intermediar o tráfego, liberando ou ocultando a entrada dos dados na rede. Slide com o texto. Se a comunicação está sendo feita entre um nó e a rede, ou entre duas ou mais redes. Firewalls pessoais. Software que filtra o tráfego que entra ou sai de um único computador. Firewalls de rede. Executados em um dispositivo de rede dedicado ou computador posicionado no limite de duas ou mais redes. E com relação a se o estado de comunicação está sendo rastreado no firewall ou não, né? Então, o firewall ele pode ser com estado, né? Ele vai, no caso desses firewalls, ele vai manter o controle de estado das conexões de rede, né? Como fluxos do TCP, que viajam por ele. Pode armazenar na memória atributos significativos de cada conexão, do início ao fim, né? E esses atributos são basicamente os estados de conexão, né? Inclui endereço IP, porta de origem, porta de destino, enfim, tudo que nós vimos anteriormente, né? Novo slide com o texto. Se o estado de comunicação está sendo rastreado no firewall ou não. Firewall Stateful. Mantém o controle do estado das conexões de rede, como fluxos TCP, que viajam por ele. Podem armazenar na memória atributos significativos de cada conexão do início ao fim. Esses atributos são os estados da conexão, incluem os endereços IP e as portas envolvidas na conexão e os números de sequência dos pacotes que atravessam a conexão. E os firewalls sem estado, que vai tratar cada pacote IP de forma isolada. Ele não sabe se determinado IP faz parte daquela conexão ou não, né? Se cada pacote, né, o datagrama faz parte daquela conexão ou não. Se está tentando estabelecer uma nova conexão ou se é um pacote invasor, tá? Então, um firewall do tipo sem estado. Então, por exemplo, quando a gente utiliza um servidor FTP, né, um File Transfer Protocol, né, por padrão, o FTP, para ele funcionar, ele já abre algumas portas, né, abre portas aleatórias. Por padrão, ele vai abrir novas conexões
para permitir o envio, recepção de dados, tá? Então, isso pode ser um fato complicador aí. Slide com o texto. Se o estado de comunicação está sendo rastreado no firewall ou não. Firewall stateless. Trata cada pacote IP de forma isolada. Não sabe se um determinado pacote faz parte de uma conexão existente, está tentando estabelecer uma nova conexão ou é apenas um pacote invasor. Exemplo: quando utilizamos um FTP, esta aplicação, por padrão, abre novas conexões para portas aleatórias. Bom, essas foram as referências utilizadas nesta aula, né? É um assunto bastante interessante e importante, né? Peço que vocês utilizem o texto base para aprender um pouco mais sobre firewalls. Se possível, pesquisem, né? E tentem fazer instalação, né? E tentar configurar um filtro de pacote que chama iptables, tá? Embora não seja o objetivo nosso aqui por questões temporais, né? É interessante vocês darem uma olhada no iptables, tá? Principalmente distribuições Linux, tá? Tem muito material na internet sobre isso. Slide com as referências. 1. Segurança de computadores. 2. Criptografia e segurança de redes. Princípios e práticas. 3. Introdução à segurança de computadores. 4. Práticas de segurança para administradores de redes internet. 5. Internet Firewalls. 6. A Complete Guide to Firewall. How to Build a Secure Networking System. Então, vale a pena essa investigação, tá? Então, era isso para essa aula, pessoal. Até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente, Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica, Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro, Marina Bradiato. Revisão, Keiko Trida. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Camila Quirino. univesptv.com.br